Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos fazer um tutorial passo a passo. Vamos tentar passar uma tabela de forma automática. Vamos extrair dados de uma tabela, construir outra, enfim, vamos trabalhar em Excel. Eu acho que é algo bastante útil, mas vão ter que despender algum tempo a perceber estes conceitos. Sim, vou falar de muita coisa. Vamos começar. Ok, resumidamente, isto só para terem uma ideia do que é que vamos trabalhar. Eu já falei aqui, até falei um pouquinho do web scraping, correto? Até fiz um tutorial, 4 aulinhas, são estas 4, que é o web scraping, o Excel e o web scraping, os dados, como extrair da net, etc, passar para Excel. E eu, quando vos ensinei isto, era para vocês automatizarem, não é, de alguma maneira, estes dados que retiravam da net e passar logo com uma folha. Em vez de irem consultar o site, passavam para uma folha de Excel, que é para depois trabalhar esses dados. Mas eu já falei muito, tipo a tabela, aqui eu fui buscar até ao site FBRF, não é? Se bem me lembro, mas também já utilizei dados, por exemplo, da Football Data, não é? Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu costumo utilizar este tipo de fontes, e os dados, por exemplo, na Football Data, normalmente estão em formato CSV ou em Excel. Okay? Mas vocês também podem automatizar esse processo, extrair da net e pôr logo no Excel, que é para depois, quando querem atualizar, vai logo buscar lá o site. E eu expliquei isso nesta parte do web scraping através de Excel. Depois, vocês utilizando, por exemplo, as capacidades do Excel, podem fazer um pré-processamento da informação relevante, tipo, ok, vou estar a estirar esta informação, mas não quero estar sempre, sei lá, a apagar colunas que não me interessam, ou se eu precisar de fazer uma conta logo, posso fazer logo neste pré-processamento, criar uma variável, etc, etc. Podem fazer isto tudo numa fase inicial e fica logo tudo automatizado. Tudo bem. Agora, tem essa informação e depois nós queremos então começar a construir um modelo. E aí já tem que trabalhar mais no Excel, não é? E eu aqui já falei de imensas coisas, para o ranking, médias móveis, sabe, médias ponderadas no tempo, ações, low rating, etc, etc. Já fizemos muitas coisas aqui. E hoje vamos focar nesta parte. Porquê? O que eu quero falar hoje é também automatizar alguma desta parte. Porque este pré-processamento que vocês fazem inicial, depois vocês vão necessitar de fazer mais um processamento, se calhar, dos dados, para depois construir então o vosso modelo de Power Rank. Eu vou-vos dar um exemplo do estilo. Vocês têm a tabela e vêm com os jogos todos, mas depois querem construir, sei lá, a Poisson de duas equipas, não é? Querem construir aquele modelo de Poisson. E quando vão a construir o modelo da Poisson, precisam da informação da equipa em casa e da equipa visitante, e vocês normalmente ser-vos dado dados em que a informação é os jogos no global, e vocês querem extrair uma tabela então de forma automática só para os jogos em casa e para os jogos da equipa visitante, por exemplo, separadamente da informação global. Claro que podem fazer isto fazendo um filtro manualmente, mas eu vou-vos ensinar aqui algumas técnicas, algumas ferramentas então, para fazerem isto também automatizado, tá bom? E depois, por fim, depois de terem todo o vosso modelo feito, terem extraído os dados todos, toda esta parte está automatizada, depois ainda tem a parte final, que também falei um pouquinho, do dashboard, né? Como é que vão apresentar então essa informação, o que é que vocês querem, qual é o output, não é output. Pronto, mas hoje vamos focar nesta parte mais de pré-processamento da informação, tá bom? Para facilitar a vossa vida no futuro. Então, eu fui à Football Data e peguei em dados tipo da Noruega, que é uma liga que está agora a decorrer. Vocês podem ver, tirei dados desde 2018. Aliás, esta informação, por exemplo, tinha odds, eu hoje só quero os gols, é relevante. Mas imaginem, depois de fazerem aquele pré-processamento inicial, ficavam com esta tabela global. E o que é que vocês querem? Querem criar ou o que é que vamos criar? Vamos criar tipo uma espécie, uma caixa, e vamos dizer, ok, este é o molde, e depois, se for um molde, eu quero, por exemplo, os jogos todos do molde em casa. Não é? Ou seja, eu estou a fazer isto manualmente, agora estou a selecionar, agora vou tirar esta seleção, vejam que quando eu tiro este filtro, salta, por exemplo, há um jogo aqui, há um jogo ali, e não é bem isto que vocês querem, estão a ver? Vocês depois, quando querem trabalhar com o vosso modelo, querem a informação assim arrumadinha, como se tivesse feito este filtro que eu fiz aqui. Já agora, isto aqui é data, isto depois o Excel passa para um número, isto é uma hora, ou seja, tinha que pôr aqui a hora, enfim, estão a ver a ideia, né?
eu vou-vos ensinar a passar a informação global para uma tabela então particular dada equipa. Neste caso seria a tabela da equipa da casa. Isto tudo de forma automática, em vez de estarem a fazer isto manualmente, não é? Vocês não querem ter um modelo em que tem que estar sempre a fazer este filtro, depois copiar, alimentar. Não, vocês querem automatizar isto tudo. Querem este processo todo até ao final, até ao output que desejam, seja o mais automatizado possível. Vocês não querem estar a perder tempo, tá bom? E já alguém também me tinha perguntado como posso fazer uma tabela específica de uma tabela global. Eu acho que isto pode-vos ajudar hoje. O meu Excel está em inglês, por isso eu vou utilizar as funções em inglês, mas tenho aqui um equivalente. Estas são as funções que nós vamos utilizar. Vamos utilizar a função de row, que é a mesma coisa que uma linha. Rows em plural, com S, lines também, depois o small, menor, o index, que ainda não utilizámos muito aqui, é o índice em português, o if já utilizámos várias vezes, o se, pronto, está aqui, é só para terem um paralelismo. Cá há pessoas que têm o Excel em português e eu trabalho com ele em inglês, então aqui ficam já com o resumo do equivalente destas funções. Mas vamos então à parte prática, tá? Que é o mais relevante. E antes de começar, porque é que eu acho que isto é relevante? Não só por causa da questão da passagem de uma tabela particular e buscar dados e arrumá-los assim nesta forma estruturada, porque depois vocês aqui podem aplicar então os modelos, por exemplo, médias móveis, nós vamos ver isso tudo. Assim, vou dar um exemplo muito simples, médias móveis, todas aquelas pequenas técnicas que às vezes precisam que os jogos estejam em formato casa, visitante, em vez de estar num formato global, tá bom? Eu antes de avançar, já agora quero fazer aqui um parêntese, quero-vos falar de um conceito. Este conceito é este conceito do Goldilocks Rules. Já agora, para quem não sabe o que é isto do Goldilocks, isto já vem de uma fábula, o que é das criancinhas, que eram a criança que era a Goldilocks e dos três ursos. E os três ursos serviram tipo uma espécie de uma tigela, tipo uma oatmeal, não é? Uma tigela com cereais. Uma estava muito quente, outra estava fria e outra estava no ponto certo. E esta noção de ela optou pela aquela que estava no ponto certo, nem muito quente nem muito frio. Esta coisa de estar no ponto certo, depois nasceu este princípio do Goldilocks. E depois quem popularizou muito este conceito foi até a pessoa, o James, do livro do Hábitos Atómicos. Aliás, eu tirei esta tabela de lá. Mas é interessante como eu acho que é importante termos desafios na vossa vida, não é? Isto às vezes vai ser um bocadinho desafiante, se calhar, para alguns de vocês. Mas há aquele ponto que é o ideal, que é, nem é muito difícil, nem é muito fácil. Se for muito fácil é chato e as pessoas perdem motivação para aprenderem. Se for muito difícil, as pessoas desistem completamente. Por isso, também cabe-me a mim tentar mostrar que isto não é assim tão difícil. E por isso eu hoje vou apresentar de uma maneira simples de aplicar as coisas e uma maneira mais avançada. A maneira mais simples é o que eu vos aconselho, se estão a começar. A maneira mais avançada é quando tiverem mais alguns conhecimentos, tá bom? Vamos começar então. Pronto, o que é que eu quero fazer aqui então? Vou fazer 3 passos intermédios. O primeiro passo vai ser calcular o número da linha. O número da linha. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero então utilizar a função de rows e eu quero saber então qual é o número desta linha. Por exemplo, vejam que o rows utiliza um array. O que é isto, um array? O array, imagine tipo uma caixinha com várias coisinhas lá dentro, não é? Um array é um vetor. Para as pessoas que estão habituadas se calhar a programar é fácil de perceberem o que é um array, não é? Para quem não está habituado, imaginem, enfim, eu vou pôr, o array será este o espaço do nosso array, basicamente é isto que eu vou fazer. Vou só prender esta célula, ok? E pronto. Ou seja, eu estou a dizer que esta linha é a linha número 1, esta vai ser, se eu arrastar depois esta forma, já agora, linha número 2, linha número 3. Ou seja, eu estou a identificar cada linha por um número. Vejam, se eu fizesse, por exemplo, a outra função, o row, ou a linha, se eu fizesse assim, qual acham que era o número que ia dar? Aqui, por exemplo, a função row no singular é diferente da função row no plural. No plural vocês têm que dar onde querem começar, para ele contabilizar a primeira, a segunda e a terceira. A row, sem ser no plural, contabiliza em termos genéricos. Neste caso a linha seria a número 2. Querem ver? Linha, porque ele está a contabilizar a linha a partir do início da folha de Excel. É só para perceberem a diferença. Acho que é fácil assim. Agora, nós já sabemos o número de. Então sabemos que para o nosso
para a nossa tabela que depois vamos construir posteriormente, já temos o número da linha para ir buscar a informação. E a informação que nós vamos buscar vai ser esta: a equipa da casa, visitante, a season, a date, etc, etc. Tá bom? A segunda, agora, qual é a linha que eu quero? E a linha que eu quero, eu vou precisar de construir aqui uma informação adicional. Vamos fazer uma espécie, a linha, vou pôr assim, linha que quero. Estou a fazer isto muito simples, que é para vocês perceberem toda a mecânica, tá bom? Linha que quero, ok? Vou pôr aqui uma caixinha. Vou primeiro criar então uma listagem das equipas. Vou selecionar isto, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, muito bem, copiei. Agora vou pôr aqui a listinha. Vou eliminar os duplicados, muito rapidamente, ou seja, nesta, desde 2012 tem aqui um conjunto de várias equipas. Vou só fazer um filtro, desculpem lá, pronto. Vou só ordenar isto por ordem. Eu já apago este filtro para ficar mais bonitinho, né? Pronto, ordem alfabética, já não preciso deste filtro. Agora tenho aqui a lista. Muito bem, eu vou tirar esta lista e vou escondê-la aqui. Esta lista é só para ter agora uma caixinha de validação. Okay. Data Validation. Eu quero utilizar uma lista. Esta lista, onde é que está esta lista? É esta aqui. Muito bem, não vou precisar de mais nomes. E pronto, está aqui a lista. Ou seja, esta caixinha verde vai-nos dizer qual vai ser aquela coisa. Eu escolho a equipa, o Freddy não sei das quantas, Freddy Stat, deixa eu pôr o nome mais fácil, molde, e depois ao selecionar esta lista, eu vou no final ter aqui uma tabela só com os jogos dessa equipa. Vamos filtrar, em vez de fazermos aquele passo manual, não é? Que eu vos mostrei inicialmente, isto vai ficar automático. Já agora, só para terem uma ideia, para depois compararmos, vou fazer um count. Vamos ver quantos jogos existe desta equipa nesta amostra. Pronto, vou fazer assim. Já agora eu vou aumentar isto, que isto teoricamente, não é, quando tivessem isto tudo automatizado, depois esta tabela vai ser alimentada sempre que fizerem refresh para irem buscar. Desculpa, esqueci de pôr o que é que é para procurar, não é? Eu quero que ele procure o nome desta equipa. Estava eu a dizer, ou seja, há 124 jogos da equipa do Molde desde 2012 nesta amostra a jogar em casa. Isto é importante. O que é que nós queremos mais? Queremos a nossa tabela. Vamos pôr aqui, que vai ser o número do jogo. Já estou a construir isto. Ou seja, vamos ter vários jogos. Neste caso, o Molde teria que ir até aos 120 e tal jogos. É só para terem uma ideia. A listagem dos jogos vai aparecer aqui. Ou seja, eu vou filtrar a informação do molde desta tabela global para a tabela particular dele a jogar em casa, tá bom? Okay. Continuando então, vamos então procurar quais são as linhas onde existe o molde. Por isso que eu estou a fazer isto em separado. Então, se esta célula for igual a esta equipa, vou já restringir esta célula para ela não andar de um lado para o outro. Quero então que me dê o número da linha onde está. Caso contrário, quero um espaço vazio e ponho 2 aspas. Vejam o que vai acontecer, ou seja, como o molde aparece aqui logo no primeiro jogo, aparece um 1, mas nos jogos onde não aparece, está um espaço em vazio, não aparece nada, e entretanto aparece aqui outro jogo do molde na linha 23. Eu já tenho as linhas dos jogos do molde. O que é que eu quero? Agora eu quero criar uma coluna onde estes números aparecem todos por ordem. Em vez de terem estes espaços vazios, não, eu quero que apareça aqui 1, depois 23, depois outro número qualquer de outro jogo, o 40, estão a ver? Quero que apareça aqui a listagem, mas sem estes gaps, que esta listagem depois vai ser útil para construir esta tabela de forma simples, como vão ver, tá bom? Então vou fazer uma espécie de sorte das linhas, não sei como é que é dizer isto, vou tentar pôr isto num formato mais compacto, é a maneira mais simples, e para isto eu vou utilizar o small. O small, e o que é que o small faz? Vejam, o small tem que dar um array, não é? Tem que dar a coluna, neste caso, onde eu quero que ele procure, e para isso eu vou dar o array que eu quero que ele procure é aqui. Aqui é onde vai estar a informação. Novamente, eu vou pôr isto até 10.000, ou seja, é para ter espaço, não é? Que isto depois vai ser alimentado. Vou já fechar estes valores. E eu quero que ele procure, isto agora vai parecer esquisito, então nesta coluna
quais são as linhas, e para isso eu vou utilizar esta função do rows. Novamente a ideia é a mesma, eu vou pôr até aqui, agora eu vou pôr assim, eu quero que ele vá percorrendo a linha, só quero prender a primeira parte, vou fechar, parente do rows, e é isto. Vejam o que é que isto vai fazer. Agora vejam, vou pôr assim, ele agora está-me já a procurar, ele está-me a dar o número das linhas e ignora basicamente as linhas que não têm nada, e ele dá-me só os valores, e ele está, como é o sorte de procura do pequeno para o maior, né? Neste caso ele está-me a procurar as linhas todas, ok? Mas ainda vamos ter que fazer aqui mais alguma coisa, ou seja, isto é a listagem das linhas onde estão os jogos do molde. Já agora, se eu quisesse mudar de jogo, só para verem, estes jogos também mudam. Odd, enfim, isto também se altera, ou seja, é o 13, o 17 e o 36, agora tenho o 13, o 17 e o 36. Ao início é esquisito usarem estas funções combinadas, mas quando começam a perceber como elas funcionam, devagarinho vão ver que isto dá para fazer combinações engraçadas de procura dentro do Excel. Vou deixar então o molde aqui, mas acho que ainda quero fazer mais aqui uma coisa. Porquê? A última linha que ele encontrou é 1993 e depois começa a dar um erro, então vou adicionar aquela função de erro que mencionei para dar um espaço vazio sempre que der erro. If error, ou seja, se isto depois der erro, quero que ele dê um espaço vazio, ponho duas aspas e assim evito linhas que tenham erros. Ou seja, chega aqui e depois ele põe um espaço vazio. Agora, o nosso Excel de repente já sabe as linhas onde estão a nossa informação. E se vocês, isto é importante porque vocês, não sei se já utilizaram o index quando vocês dão a posição da linha ou da coluna, ele vai buscar o valor que está nessa posição. Por isso este número da linha e vai ser muito útil para a posição, para ele ir buscar a informação que nós queremos. Estão a ver? Daí ter feito toda esta passagem lentamente para vocês perceberem o raciocínio. Então já estamos na posse, já temos a linha, as colunas também sabemos, já temos a posse da informação para construir a nossa tabela. Então vamos começar. Primeiro, então é um índice, como disse. Vejam, o array ou a tabela, neste caso, eu quero esta tabela toda, até o AG, eu vou percorrer esta tabela toda, vou fazer uma cópia dos dados todos. Já agora vou dar espaço suficiente para depois futuramente conseguir incluir mais jogos. Já temos então o sítio onde ele vai procurar, e agora eu preciso do número da coluna, da linha, desculpem, row number e a coluna onde ele vai procurar os valores. Okay? Então, a linha é fácil, onde é que vamos ler essa informação, não é? Vamos ler essa informação no J, que já temos tudo organizado, já temos a informação para procurar as linhas para a nossa tabela. Vou fixar isto, que é porque eu vou arrastar, vejam, eu estou agora a calcular para o home, mas depois quero arrastar esta forma até o AG, até os gols da equipa visitante, e depois duplo clique e ele preenche a tabela toda automaticamente. E agora eu preciso o nome da coluna. Há várias maneiras de fazer isto. Eu aqui neste caso vou utilizar a informação da linha e da coluna. E aqui vou utilizar a função do columns. Não é muito relevante, eu só quero a ideia é a mesma que quando eu fiz aqui no sorte. A ideia é percorrer aos pouquinhos esta parte, ou seja, tenho o array, tenho a linha para procurar e a coluna, eu só quero que isto, quando eu arrastar, ele ande também e procure a informação da coluna seguinte. Muito bem, acho que é isto. Ok, molde, está tudo bem. Agora, teoricamente, se eu arrastar isto para a direita, tenho que dar o Strom God Set. Vamos ver? Está tudo bem. Em princípio, a forma está toda bem. Para confirmar mais uma vez, já agora vou passar isto para data, short date, e para tempo, não é? Nós queremos isto no formato tempo, não quero com segundos, por isso vou mudar aqui a formatação, vou pôr este formato que é o mesmo formato dos dados exportados. Okay? Em princípio parece-me que está tudo bem, vamos ver. Agora é a prova de 9, molde, a segunda linha foi buscar os valores corretos, foi, vejam, esta linha aqui, 12, 9 e depois 2, 1, ok, a nossa forma está correta e ele tem que ir buscar 124 jogos, vamos ver se isto bate certo. Vou agora duplo clique, em princípio tem que parar nos 120 e parou. Novamente temos aqui um erro, ok, já sabem o que é que temos que fazer aqui com isto, por isso é que eu vos queria também mostrar a função do erro, e foi erro, apesar de eu já ter falado nela no passado, para ficarem com a tabelinha mais bonitinha, não é? Porque depois,
Se fizerem operações posteriores com estes dados, se tiverem erros, depois a fórmula dá erros também, não é? E assim, se ele souber que ali é um espaço vazio, se calhar já não vão ter esses problemas. Então vou fazer isso mesmo. Vou arrastar a mesma fórmula, apenas adicionei o erro. Ele agora perdeu a formatação, vou então pôr aqui a formatação. Já lá está. E vou arrastar novamente isto até cá abaixo. Vou centrar. Está tudo bonitinho, aparentemente. Muito bem, 124, tudo direitinho, já viram? Conseguimos assim, com estes passos intermédios, devagarinho, construir uma tabela particular para a equipa da casa dos seus jogos da lista global. Eu tenho a certeza que alguns de vocês, se já trabalharam no Excel, já tiveram esta questão, este problema. Como é que eu passo a informação de uma tabela global para uma tabela particular? Isto é útil para nós que brincamos às vezes com modelos e fazemos coisas em Excel, como também pode ser útil para a vossa empresa. Se calhar alguns de vocês, se fizerem isto e se trabalharem com Excel regularmente e não sabiam, pode ser bastante útil. Vamos fazer prova de 9, vamos mudar e vamos ver para outros valores. Vamos pôr, não interessa, olha, Tromso, 105 jogos, vamos ver se bate certo. Tromso, já 5, 22, 29, sim senhora. Vamos esperar aqui no jogo 29, que é o terceiro jogo. 3-1 a 15 do 4, ok? 3-1 a 15 do 4, está certo. E tem que ter 105 jogos. Vamos ver se tem 105. Tem, sim senhora, ok? Nossa tabela perfeita. Apesar de terem feito estes passos intermédios, né? Viram? Nós trabalhamos com rows, trabalhamos com ifs, trabalhamos com o small, trabalhamos com a questão dos erros para esconder, etc. E estas células agora não são relevantes, foram tipo passos intermédios para vos ajudar a construir esta tabela global. Vocês podiam simplesmente esconder. Podem usar um agrupar se quiserem, eu às vezes gosto mais de utilizar o agrupar, ou podiam simplesmente selecionar com o shift as linhas todas, faziam um hide, escondiam. Se esconderem, depois têm que... eu gosto mais disto, que se precisarem de alterar alguma coisa é mais fácil utilizar este botãozinho. Ok, esta é a maneira mais simples, a meu ver, de construir este tipo de tabelas com estes passos intermédios. Agora vamos tentar fazer a forma mais avançada. É só para ser... É para a vossa curiosidade só, tá? Mas gostava de explicar, vocês podem fazer todos estes passos de uma vez só, tá bom? Eu vou fazer esse avançado. Tenho novamente a mesma amostra. Vou já copiar, deixem-me só copiar isto daqui. Vou pôr aqui no X, pode ser aqui, vai ser a nossa tabela. Será que eu consigo conservar isto? Deixem-me lá ver se eu consigo. LM, consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, sim senhora. Ok, assim poupamos já trabalho. Pronto, eu vou utilizar na mesma. Choque agora, isto vai ser super... Vai ser confuso, atenção malta. Isto vai ser um pouco confuso para alguns de vocês. Mas eu quero que, à medida que vocês vão ficando melhores com o Excel, vocês vão conseguindo fazer este tipo de coisas. Até porque vocês depois têm curiosidade e procuram na internet e querem saber como é que se faz algumas destas coisas. Agora, o que eu vou fazer agora envolve um bocadinho quase de álgebra linear. Porquê? Porque a construção agora disto vai ser uma construção dinâmica. Ele vai procurar um vetor todo. É como se tivesse uma caixinha aqui grande, e ele procura nesta lista completa e tenta preencher esta caixinha com os valores que nós necessitamos. Enquanto neste espaço mais é intermédio, porque nós fornecemos logo a linha, fazemos este passo intermédio onde dizemos as linhas onde ele tem de procurar. Aqui nós vamos trabalhar como se fosse vetores e matrizes, mas eu vou-vos mostrar como é que eu faço, tá bom? Ok, vamos então construir. Eu vou facilitar, vou pôr aqui magicamente a fórmula e depois nós vamos analisar a fórmula, tá bom? Que é para vocês não perderem muito tempo, porque a maior parte de vocês vai experimentar um método simples e depois se calhar tentar um método avançado, tá? Ok, já pus aqui a fórmula, vamos ver então a fórmula, o que é que isto é? Vejam, o que é que eu estou a verificar? Vejam este primeiro termo, agora, if rows m2 igual, menor que o 96. Ele vai tentar procurar, enquanto o número de linhas que forem preenchidas aqui for inferior a 96, ele vai executar este index, vai procurar as linhas que anteriormente a gente procurou com um método simples, tá bom? Quando não encontrar, ou quando chegar às 96 linhas, neste caso do Alan Sum, ele dá um espaço vazio, que é esta condição
no final. Ok, enquanto a condição for então verdadeira, ele vai então realizar este index. Parece muito complicado, mas não é. Veja, o index tínhamos que dar o array vai daqui do A, aqui vou pôr esta coluna depois vai andar para a direita e para baixo, ele vai percorrer os valores todos. Vou utilizar aquela função do small, ele vai procurar a linha primeiro com o valor mais pequeno, ou seja, a linha 1, depois a linha 2, a linha 3, ou a linha 47, a linha 100, ele vai fazer esse cálculo, mas só vai fazer esse cálculo enquanto a condição da linha principal, esta linha aqui, nesta coluna A, tiver o nome da equipa que a gente procura. Caso isso seja verdadeiro, então ele vai executar esta tarefa. E depois ele utiliza aqui um row global. Agora tem aqui um row esquisito. Vejam que este row não tem o S. Ou seja, ele está a fazer aquela contagem relativamente ao início. Ou seja, vejam, esta linha seria uma espécie de 2, esta é a linha 2, menos a linha onde está a primeira célula, que é 2, e depois somei-lhe 1. É um artifício, é só para fazer a conta, tá bom? É só para fazer a continha e dá o molde. E eu aqui já podia arrastar então esta forma. Vamos ver o que é que vai dar. Ele dá o primeiro valor do molde, que são estes dois jogos. Mas vejam uma coisa. Agora, se eu arrastar a forma, o que é que acontece? Tá? Porquê? Porque isto esta parte aqui tem a ver um pouco com a maneira como a gente está a executar estas tarefas. Isto é como se fosse álgebra linear. A gente está a percorrer quase um vetor, os vários buraquinhos, os vários espacinhos, os vários jogos têm que ser preenchidos automaticamente. Isto é feito de forma dinâmica. Então o Excel, neste tipo de funções, a gente tem que fazer Ctrl, Shift, Enter. E agora estamos a dizer ao Excel, não, faz isto quase como se estivesse a resolver um problema de álgebra linear. Pronto, por isso é que eu disse que é um bocadinho mais avançado, tá bom? Mas vejam que a diferença, quando vocês fazem Ctrl, Shift, Enter, aparece uma chaveta. Eu só vos queria dar a conhecer isto. Eu vou pegar na primeira célula, Ctrl, Shift, Enter, e agora assim, arrasto. Agora vou pôr a data, já agora, vou já corrigir este valor, o tempo, para isso, a data final, short date, agora o tempo, como fizemos no exemplo anterior, vou mudar o formato disto, ok, em princípio é assim. Ele agora já sabe que isto é para ir preencher dinamicamente. Já tenho isto aqui, já agora o Alan Sund, onde é que ele está? O Alan Sund só em 2012. Está aqui. E realmente o jogo ficou 0-0, ok? Está aqui este valor. Bem, vamos arrastar isto. Ele tem que encontrar 96 jogos. Espero que funcione. Ok? Vamos ver se foi até ao 96. Foi, sim senhora, vem. E a vantagem de terem este método mais avançado, vejam que aqui está mais compactado, tem mais conceitos, etc. Se calhar já tem que ter uma mestria melhor no Excel. Esta maneira, a maneira que eu expliquei aqui, mais simples, com estes passos intermédios, também chegam ao mesmo resultado. Quer dizer, tá bom? Vou pôr aqui, dá na mesma aos 96, dá exatamente a mesma tabela. Esta é a maneira mais simples, com passos intermédios. Esta é a maneira mais avançada, porque utiliza esta parte mais dinâmica, isto é conceito quase de vetores, álgebra linear, etc. É como se estivesse quase a falar de multiplicação de matrizes. Enfim, é uma seca para quem não tivesse, se calhar, algum conhecimento de matemática ou álgebra linear. Mas dá os mesmos valores. Vão ver? Temos aqui a tabela. E vejam, vou pegar aqui, só para terem uma ideia, vou pegar aqui neste exemplo. Vamos supor, isto é um exemplo par. Vejam que eu vou pôr aqui um valor, vou sublinhar estes dois jogos. Agora vou copiar este valor aqui. O que é fazer? É só para vos mostrar como é que isto funciona. Vocês exportavam os dados da internet, né? Ei, temos aqui uma data de jogos. Carregavam no botãozinho de refresh. Ok. E agora vou colocar aqui os valores. O Alan Sund e o Alan Sund. Vamos supor, carregavam, isto atualizava com mais valores para a vossa tabela. Ou seja, ele agora vem, estava 96, agora ficou 98. Mas automaticamente, pois a vossa tabela que vocês construíram, ou da maneira simples ou da maneira mais avançada, depois tem estes valores, estão a ver? É dinâmico, ela faz logo a atualização da vossa tabela. E escusam novamente, não é, de fazer um filtro à tabela global. Isto é a grande vantagem. Vocês teriam que fazer este filtro, ok? Agora vou copiar estes valores, vou pôr ali. Assim está feito automaticamente. E o melhor disto é, agora vejam, agora qual é a funcionalidade disto. Vamos supor que queriam trabalhar com o peso nos golos, não é? Nos golos.
que eu já falei aqui também, pesos nos golos, né? Em que em função da data, depois o golo ia ter um peso menor, as datas mais recentes iam ter um peso maior. Podiam fazer um cálculo já com isso. Ou então criam uma média móvel para avaliar uma média. Espera aí, média móvel 3 jogos. Vou pôr assim, esta é fácil de vos mostrar e não demora muito tempo. 3 jogos, 3 games. Veja, o que é que quer dizer com isto? Vou tirar esta do peso dos golos. Vou mostrar este exemplo. Eu ia pegar. Já agora, há uma variável, normalmente diff, golos marcados, menos golos sofridos. Ok? Isto é uma variável muito utilizada. Aliás, muitos dos modelos à volta do futebol utilizam muito esta diferença de golos marcados e golos sofridos. E agora eu crio uma média móvel. Podia fazer algo deste género. Average dos últimos 3 valores. Isto era uma espécie de forma recente, ou seja, via a média, a diferença de golos marcados e sofridos dos últimos 3 jogos e tinha aqui uma forma recente. Vejam, a equipa aqui estava em boa forma porque houve aqui vários jogos onde teve uma boa prestação. Começou aqui, ok, vejam, aqui ganhou um 7-1, ou seja, aqui houve uma grande diferença, ajudou bastante a este valor, depois teve um 2-0, depois teve um 2-1, aqui atravessou uma boa fase, aqui atravessou uma má fase, perdeu jogos, né? 3 jogos seguidos, aqui estava com um valor negativo, ou seja, dá uma medida de qualidade da forma da equipa. E esta média móvel, por exemplo, 3 jogos, depois também podiam ainda ter uma multiplicação com o efeito de tempo. Sei lá, vocês podem fazer N coisas. A partir do momento que tem a tabela, né, da equipa da casa para as equipas, para o cálculo que vocês precisarem, se quiserem podem construir, ter vários separadores e cada um tem a sua própria tabela, não é? Fazem um estudo das equipas, normalmente um campeonato que tem 20 equipas, mais ou menos, se pensarmos nos campeonatos principais ou algo do género. Tinham 20 separadores com um estudo complexo, ou com Poisson, a mesma história, podiam usar o valor médio, mas com os golos ponderados. Tem N coisas. Quem me acompanha já está a ver as potencialidades deste tipo de coisas, porque muitas vezes vocês precisam realmente desta tabela dos jogos só da equipa da casa ou só de jogos da equipa visitante, e realmente vocês não precisam se preocupar com esta parte de fazer estas fórmulas assim complexas ou algo do género. Podem fazer manualmente, mas se souberem saber assim, fazer assim automaticamente, poupa-vos trabalho no futuro, né? Escusam de estar a fazer filtros novamente. Pronto, malta, espero que tenham gostado. Este foi um tutorial complexo. Se tiverem algumas dúvidas, pá, perguntem, não há problema. Muitas dessas coisas também podem encontrar na internet, como é óbvio. Experimentem a parte simples, como extrair uma tabela assim com aqueles passos intermédios, para também terem sensibilidade àquele tipo de fórmulas. E depois, se quiserem experimentar a parte mais avançada, com a noção de vetores e etc, e multiplicação, e percorrer dinamicamente tabelas, etc, força nisso, tá? Acho que é o tipo de coisas que pode ajudar não só nos vossos estudos, como até no vosso trabalho, se vocês trabalham com Excel. Até noutras áreas, quem não seja das apostas, às vezes precisa de extrair fazer uma subtabela realmente de uma tabela global. De, por exemplo, produtos para venda, com aquele produto que está numa lista inteira com outros produtos, então quais são as vendas daquele produto especificamente, estão a ver? É útil, e esta extração de dados é muito útil. Pronto, malta, se gostaram, pá, deixem o vosso like, experimentem, façam com calma, tá? Isto ao início pode parecer confuso, e pronto, até um próximo vídeo, sim, um grande abraço, fiquem bem.